Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra dessa luz estourada de compartilhar mais esse momento de leitura e bate-papo e estudo com você. Tudo bem? Eu espero que sim. A boa de hoje, o tarô mitológico, mais uma cartinha. Nossa, que hoje a carta de hoje é a força. Que em alguns baralhos ela vem como a carta 8, em outros ela vem como a carta 11. Como a gente falou na carta da justiça, e muita gente se confunde, muita gente que tá conhecendo agora o tarô, e às vezes compra um baralho que não vem na ordem. Por exemplo, tem um livro que vem numa ordem, aí compra um baralho que vem em outra ordem. Eu já vi até na Amazon avaliação assim, muito legal, pena que a carta veio trocada, a 8 e a 11. Então, assim, depende do eixo que é usado, né, na contação da história daqueles arquétipos, né? O 11 é o arcano central, porque são 22 arcanos maiores, então 11 é o que está ali no meio, né? Numa transição de momento. Alguns autores colocam a força como a ideia da transição, né, de um trecho da história para o outro, e outros colocam a justiça. Então é bem comum que você encontre, né, é normal que você encontre tarôs onde a carta 8 é a força e outros onde a carta 8 é a justiça, trocando com a carta 11. Então o que acontece aqui? O tarô mitológico não traz numeração nas cartas, então ele traz a história como Juliette queria contar. Tá? Juliette Sharman Burke, aqui, ó, como ela quer contar essa história dos mitos e o louco Dionísio atravessando esses arquétipos. Então, o que acontece é que, por exemplo, a gente viu a carta da justiça, depois a gente viu a carta da temperança, que é a 14, e agora a gente volta para a carta da força. Então, bora para nossa leitura, vamos falar de Hércules, ou Heracles, né? Para os gregos, Heracles. Para os não gregos, para os romanos, Hércules. Bora para nossa leitura. Deixa eu ver só aqui se eu... tá tudo certinho, bonitinho. Então, bora lá. A força. A carta da força retrata um homem musculoso e poderoso, com cabelos castanhos encaracolados, vestindo apenas uma tanga vermelha. Ele está embrenhado em uma luta selvagem com um leão envolvendo seus fortes braços no pescoço do animal. No momento crítico, ele está vencendo a luta. Rodeando os dois as paredes rochosas de uma caverna escura. Pela entrada da caverna é possível ver um cenário árido de colinas marrons, lá atrás, do lado do canto esquerdo superior do desenho. O leão somente pode ser conquistado com as mãos. Ali não existem ferramentas feitas pelo homem ou qualquer atalho, mas unicamente os próprios recursos. A escuridão da caverna assemelha-se à escuridão do inconsciente, no qual os instintos primitivos residem, invisíveis à percepção comum. E aqui esse trechinho vai ser bem importante para um dos significados da carta, tá? Heracles veste a cor vermelho-sangue de Áries, com o qual nos deparamos na carta do carro, porque ele já aprendeu a lição de controlar sua agressividade, dirigindo-a para uma finalidade criativa. Aqui encontramos o grande guerreiro Heracles, chamado Hércules pelos romanos, que na mitologia era o herói invencível. Ele era o filho de Zeus, rei dos deuses, com uma mortal chamada Alquimena. É uma história assim um pouquinho mais conhecida, até porque teve o desenho, né? O desenho animado de Hércules. Então, são nomes que são um pouquinho mais conhecidos das pessoas no geral. A esposa de Zeus estava, como de costume, com ciúme da criança nascida do adultério do marido. Dessa maneira, o perseguiu com terríveis castigos. Ela fez com que ficasse louco e, em sua loucura... Peraí que tá querendo virar duas. Inadvertidamente assassinou a sua esposa e seus filhos. Heracles pediu aos deuses que lhe dessem alguma tarefa para espiar os seus crimes. E o oráculo de Delfos ordenou-lhe que se sujeitasse a 12 anos de trabalhos forçados a serviço do terrível rei Euristeus,
que Hera favorecia. E assim, o herói sujeitou-se voluntariamente a servir o favorito da deusa, que o perseguiu em reparação de um crime do qual ela era definitivamente a responsável. É só mais um dia normal no Olimpo, né, gente? É isso. O primeiro dos 12 trabalhos que o rei Euristeus exigiu de Héracles era a conquista do leão de Nemeia, que é esse leão retratado na carta. Um enorme animal cuja pele era a prova de ferro, bronze e pedra. Como o leão havia despovoado a vizinhança, Héracles não pôde encontrar ninguém que o dirigisse à sua toca. Finalmente ele encontrou o animal lambuzado de sangue da sua última vítima. Héracles disparou uma série de flechas que não conseguiam penetrar a sua grossa pele. Em seguida usou a sua espada, que simplesmente acabou se dobrando. Depois usou... As coisas estão no chão, tá vendo? Ó, a espada quebrada no chão, no canto inferior direito da carta. Depois usou seu bastão, que se despedaçou na cabeça do leão. Então Héracles cobriu uma das entradas da caverna em que o leão se escondia com uma rede e entrou na caverna pelo outro lado. O leão arrancou-lhe um dos dedos, mas Héracles conseguiu agarrá-lo pelo pescoço e o sufocou até a morte com as suas próprias mãos. Ele então lhe cortou a pele com uma de suas e afiadas garras, usou a própria garra do leão, e passou a usá-la sempre como armadura e a cabeça como elmo, tornando-se tão invencível quanto o próprio leão. No sentido interior, Héracles, lutando com o leão da Nemeia, é a imagem do problema em conter o poderoso e selvagem animal dentro de nós, preservando ao mesmo tempo as qualidades animais que são criativas e vitais. O leão é um tipo especial de animal e reflete um aspecto diferente da psique humana quando o comparamos aos cavalos fogosos da carta do carro. Na mitologia, o leão sempre foi associado com a realeza e hoje em dia a gente ainda considera assim, né, o rei da floresta, o rei dos animais é o leão, mesmo quando está em seu estado mais destrutivo. E esse rei dos animais é ainda a imagem de um início infantil, selvagem e totalmente egocêntrico, de uma especial individualidade. Portanto, o leão de Nemeia não é totalmente mau e possui uma pele mágica que pode oferecer invencibilidade. Essa invencibilidade está ligada ao sentido de permanência interior que procede de um sólido sentido do eu. Quando vestimos a pele do leão que conquistamos, as opiniões das outras pessoas, os grandes eles que amedrontam os corações dos tímidos, pouco significam, pois estamos armados com o nosso próprio sentido indestrutível de identidade. Por mais prometedor que seja o seu potencial, o leão é selvagem e cruel em sua forma animal. Esse lado de uma pessoa descontrolada é o impulso do eu primeiro, que, sem pensar duas vezes, destrói qualquer um ou qualquer coisa em seu caminho, desde que a sua gratificação seja assegurada. A raiva é uma das manifestações desse impulso. Não uma raiva sadia que seria apropriada para a situação, mas explosiva e furiosa quando não conseguimos o nosso intento. O orgulho implacável é outra de suas facetas. Não o autorrespeito, mas uma bombástica e inchada autoimportância que pode nos tornar selvagens e rígidos com aqueles dos quais dependemos ou que nos roubam o centro das atenções. De muitas formas, o leão, como a criança irada em nós, exige que o mundo esteja à nossa volta, destruindo cega e aleatoriamente quando isso não acontece. Mas, se esse animal for conquistado, então podemos apropriar-nos de sua pele mágica, que, em termos psicológicos, significa integrar o poder vital da besta, fazendo com que sirva a um ego consciente e responsável. Por conseguinte, a conquista do leão não é verdadeiramente uma morte, mas uma espécie de transformação, de maneira que a força e a determinação do animal sejam expressas por um humano e não por um animal. Aqui está a ambivalência da carta da força, pois Héracles poderia simplesmente destruir o animal sem que qualquer benefício fosse extraído do massacre. Essa é a faceta negativa de Héracles dentro de nós, o tipo de força que reprime todo instinto sem qualquer transformação,
deixando para trás uma concha dentro da qual vive uma alma sem paixão, sem ira e sem uma verdadeira identidade. Então é importante a gente ver que a carta da força não é sobre a destruição, mas sim sobre a transformação, porque ele pegou a pele do leão e a cabeça e fez de armadura e elmo. Então a gente pega toda essa força, esse instinto animal, essa força descontrolada e transforma ela em potência. No sentido divinatório, quando a carta da força aparece em uma abertura de cartas, ela implica uma situação na qual um embate com o leão interior é inevitável, sendo necessário o controle da raiva e do orgulho insensato. Coragem, força e autodisciplina são solicitadas para enfrentar a situação. Autodisciplina acho que é uma palavra-chave aqui, hein? Por meio dessa experiência, podemos entrar em contato com o animal, mas também com uma parte da nossa que é representada por Héracles, o herói que pode domá-la. Portanto, tendo desenvolvido as faculdades da mente e o sentimento, o louco agora aprende a lidar com seu próprio exclusivismo, surgindo desse encontro com confiança em si e integridade para com o próximo. Então, aqui a gente viu que o tarô, o livro do tarô mitológico, aqui eu esqueci de dizer, né? Estou usando o livro do tarô mitológico, o curso completo de tarô do Ney Knife e o livrinho aqui, 78 tons de tarô. Beleza? Bom, vamos lá agora para o curso completo de tarô do Ney Knife. O que ele fala aqui, né? Ele fala alguns significados da carta da força em outro baralho, né? Então ele fala do simbolismo. Em alguns tarôs clássicos é uma mulher que domina no caso o leão é sempre um leão. Eu acho que quase sempre é um leão. Então é uma mulher, porque fala dessa coisa do autocontrole e um pouco da sutileza que domina, né, o instinto. Então vamos lá. Esse arcano sugere o domínio da vida e dos sentimentos, legítimos direitos, poder de conquista, magnetismo, equilíbrio e estabilização. Para um melhor entendimento da potencialidade da força, pesquise as seguintes palavras: domínio, equilíbrio, vitalidade e sutileza. Então, ele adverte sobre aceitar todos os limites e dar valor ao próximo. E aconselha a ser forte, manter o amor próprio e dominar a situação, certo? E atenção a descontrole, impaciência e repressão. Certo? Então, estamos aqui. Vamos ver os 78 tons de tarô. A força. Palavras-chave: força interna, persuasão, resistência, compaixão e sensualidade. Adverte contra recuar, fraqueza, insegurança, inércia e emoção bruta. Essa carta representa a força interna como bravura, generosidade, persuasão e compostura sustentada sob pressão. Seu significado nos lembra que a força interna deve estar no controle de nossas paixões e desejos terrenos. Tem seu significado atribuído à força, paixão, persuasão e compaixão. Isso lembra de que o seu poder interior pode superar qualquer obstáculo que você encontrar. Você pode ser capaz de manter a compostura e pensar com clareza mesmo em situações em que sua coragem esteja sendo testada. Também nos lembra que a paciência, sabedoria e compreensão funcionam muito melhor no gerenciamento de situações adversas do que impor sua vontade à força. Essa carta é uma indicação de que a força e o controle internos são necessários em relação aos seus desafios. Com isso em mente, ao realizar perguntas em respostas diretas de sim ou não, a resposta que você procura é provavelmente um sim. E aqui na minha tabelinha, que agora eu estou gostando de trazer também, de um grupo que eu participei há muitos anos atrás, em 2006, eu fazia parte de um coven. E aí, aqui a gente tem a carta da força como... Tá no 11. Domínio do espírito sobre a matéria. Era uma tabelinha bem resumida que a gente tinha para ajudar na leitura aí, quando a gente estava fazendo os exercícios.
Então é isso, esse foi o nossa carta de hoje, a força. Acho que tem tudo a ver com a coisa da disciplina, o autodomínio. Liga aqui pro meu dedinho, não, vou trocar de dedo. Meu dedinho foi mordido pela cachorra. Então, a disciplina, o domínio do espírito sobre a matéria. E quando a gente fala de espírito, não é só sobre espírito espírita, né? Espiritismo. É esse interior, né? Essa força interior dominando a situação. Então, eu acho que a palavra-chave muito importante é autodomínio e força interior, certo? Então, a gente hoje estudou aqui, leu sobre o mito de Hércules, a carta da força, o leão de Nemeia, aprendemos um pouquinho mais. E aí, você tá gostando? Deixe seu like, isso ajuda muito aqui a gente, né, poder expandir esse projeto dentro do YouTube e também informa para o YouTube que tipo de conteúdo você gosta. Ele te oferece mais coisas parecidas, você não tem que ficar zapeando 10 horas para poder achar um vídeo que você queira ver. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tarólogos, estudantes de tarô, pessoas que gostam dessa área do conhecimento. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal, faça parte da nossa família aqui. Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais, Twitter e Instagram. E lá no Instagram tem um pouquinho mais sobre o meu trabalho como terapeuta holística. E aqui em cima, e sobre a minha vida também, né? E aqui em cima tem uma playlist com todas as cartas já estudadas até aqui de O Tarô Mitológico. Tá bom? Espero que vocês fiquem bem. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau. Tchau!